Olê, 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 olá. Lula, Lula. 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 Olê, 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 olá. Lula, Lula, olé, 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 olá. Lula, do povo brasileiro. Lula, guerreiro 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 do povo Pessoal, brasileiro. nós- Lula, guerreiro do povo brasileiro. Calma, Rodrigo. Pessoal, é para poder chegar, liberar o palco agora, que nosso companheiro Lula vai estar aqui para poder chegar, dar uma saudação para todo mundo. E logo depois continuaremos. Bateria Alcalina, tem o Cupinzeiro, para poder chegar, continuar brilhanteando esse dia. É assim mesmo, as coisas acontecem, nós fazemos, fazer dar certo, não tem jeito. Valeu, gente. E vocês chegaram, recepcionaram eles. Obrigado pela compreensão, Bateria Alcalina. Andréa Preta, que chegou a cantar uma música, que vai poder voltar se puder. Alcalina aí, tudo. Também temos aí os companheiros, as companheiras do Cupinzeiro também, que vai se apresentar logo após. Essa é uma festa, gente. A festa é linda. E isso tem que perpetuar por quanto tempo nós podemos. Vamos ouvir o nosso companheiro Lula, assim como Haddad, assim como outros também. E continuarmos a festa, porque nós somos um povo de festa, um povo de esperança, um povo de alegria, e continuamos com essa pegada para poder, nesse ano, expulsar o fascismo, expulsar o ódio, expulsar tudo que é de ruim para nós, que está acontecendo no nosso país. Então, seremos a festa, seremos a alegria, seremos a esperança. Eu estava apresentando, deixa o pessoal apresenta. Não tinha que ter essa invasão aqui em cima. Não tinha que ter bateria aqui em cima. Não, mas só que a bateria estava na apresentação, chegou de repente. Não avisou pra gente.
Companheirada, nós vamos dando início à próxima parte aqui da nossa atividade. Eu queria pedir para a companheirada agradecer a todos aqueles e aquelas que fizeram essa linda apresentação. Uma grande salva de palmas. Muito obrigado, Andréia, todos vocês. Queria pedir para os companheiros que já se apresentaram que a gente vá liberando o palco, porque está chegando a hora. Está chegando a hora da grande aula magna com aquele que veio todo mundo aqui para ouvir, que é o nosso presidente, ex-presidente Lula. Eu queria anunciar aqui a presença de nossos deputados federais, Alexandre Padilha, que já foi aluno aqui dessa universidade, deputado Zaratini, querido deputado Paulo Teixeira. Companheirada, então, eu gostaria de convidar, para a gente dar início, anunciar também aqui o nosso companheiro Pedro Torinho, que foi candidato a prefeito de Campinas. Eu queria passar para a companheira Bruna, que representa a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, que é quem daqui para frente vai tocar essa grande aula magna, a quem eu quero pedir também uma grande salva de palmas. Companheira Bruna, com vocês, a NPG. Olé, 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 olá. Lula, Lula. Olé, 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 olá. Lula, Lula. É muita emoção, gente. Não dá pra controlar. Não dá pra controlar. Senta, 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 senta. Vamos começar, galera. Sei que tá todo mundo muito ansioso por esse momento, que nós esperamos tantos dias para estar aqui. Vamos começar sentando para que todo mundo consiga enxergar melhor. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos se concentrar para esse momento. Senta, 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 senta. Calma, calma. Cadeira, cadeira. Boa noite, Unicamp! Tá chegando a hora! Tá chegando a hora! Bom, quero me apresentar rapidamente. Eu me chamo Larissa da Silva Fontana. Eu sou doutoranda em Linguística aqui na Unicamp. Com muito orgulho faço pós-graduação nessa universidade. Integro o grupo de pesquisa Mulheres em Discurso e a rede de pesquisadores negros de estudos da linguagem, a Repense. Atualmente estou vice-presidente... Não tem, né? Não tem competição. É pra ver esses homens que nós estamos aqui. Bom, coração dispara, gente. Não tem mesmo como se controlar muito. Bom, atualmente estou vice-presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas. E é em nome da NPG que eu gostaria de agradecer a organização do evento, ao STU, à APG e ao DCE pelo convite
para que eu e minha companheira Bruna pudéssemos mediar esse evento histórico. Um evento que nos vem para reafirmar que a pluralidade e um compromisso com a democracia tem que estar também dentro da universidade. O evento de hoje recebe nomes que nos remetem ao momento em que a universidade começou a se tornar um sonho para boa parte da juventude brasileira. Independente das possíveis discordâncias, dos nossos diferentes posicionamentos políticos que são bem-vindos na democracia, é impossível negar que Lula, Haddad e Dilma fizeram parte de um importante momento de democratização do ensino superior, criaram e consolidaram políticas públicas como o REUNE, o SISU, o FIES, o ProUni, que possibilitaram que milhares de jovens como eu estivessem aqui dentro dessa universidade e conseguissem sonhar com o título de doutora. Políticas que nos mostraram o poder da oportunidade. Porque a gente sabe que talento, inteligência, garra e capacidade nunca faltaram à juventude brasileira. O que nos falta é oportunidade. E o que nos falta no Brasil de 2022 é a oportunidade e, quiçá, dignidade para poder existir. Quem dirá sonhar? E hoje são os caminhos para a construção de um país em que a juventude possa voltar a sonhar que a gente vai discutir aqui. Primeiramente, eu gostaria de pedir para que vocês me ajudem a dar as boas-vindas para essa pessoa que é um professor, que foi ministro da Educação de 2005 a 2012, nos governos de Lula e Dilma. Foi prefeito da cidade de São Paulo de 2013 a 2016. Foi candidato à presidência da República em 2018, representando a democracia no segundo turno. Bem-vindo, Fernando Haddad. Ele é de luta, é professor. Fernando Haddad, governador. Ele é de luta, é professor. Fernando Haddad, governador. Ele é de luta, é professor. Fernando Haddad, governador. Em seguida, mais uma vez, gostaria de dar as boas-vindas para o nome mais esperado dessa noite, né? Que dispensa muitas apresentações. O sindicalista e metalúrgico que mudou a vida desse país, que foi presidente de um Brasil da Esperança por 8 anos e que atualmente é a capa mais recente da Times, que ele não tá de brincadeira, né? Bem-vindo, presidente Lula! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, Queria dizer, guerreiro do povo brasileiro! Queria dizer, gente, que é uma honra para nossa universidade estar recebendo vocês aqui. Tá todo mundo muito ansioso para ouvir o que vocês têm para falar. Mas antes de passar a palavra para minha companheira, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz porque, além de uma aula, hoje nós vamos ver um diálogo. Um diálogo em que a comunidade acadêmica da Unicamp, que está se tornando cada vez mais diversa, vai ter voz ativa. Espero que vocês possam perceber o quanto as políticas de ação afirmativa estão transformando essa universidade. E que nós temos muito ainda para percorrer para que essa universidade tenha a cara do povo. Mas nós estamos no caminho. Tenho certeza que o coletivo de pessoas que vocês vão ouvir aqui hoje tem muito para contribuir com os projetos que vocês estão construindo. Tudo bem? Bruna? Boa noite, gente! Bom, tudo que a Larissa aqui falou é muito real. Eu também, para me apresentando, eu sou a Bruna, sou coordenadora da Associação de Pós-Graduandas e Pós-Graduantes da Unicamp e sou diretora da NPG. E eu fui também a primeira da minha família a entrar numa universidade. E tudo isso porque um metalúrgico ousou sonhar mudar esse país. Então, para mim, é muito importante estar aqui hoje para conseguir ter um pouco da esperança que a gente consiga
que esse país volte a ser como era, que volte a ser um país onde os jovens possam sonhar. E é muito difícil aqui, na hora a gente tenta levar para a razão, mas a emoção fala muito mais forte. E quando o Lula falou na CBN Campinas que ele queria ouvir os estudantes, a gente pensou que esse era o nosso momento de trazer a nossa voz, as nossas pautas e as nossas demandas, para que a gente possa ter um programa construído por e para os jovens, porque o futuro do Brasil são os jovens. Então, por isso, eu vou chamar agora, representando os estudantes de graduação, nós vamos chamar a Ellen Menezes. A Ellen, ela é estudante de pedagogia e compõe a gestão do Diretório Central dos Estudantes da Unicamp e também faz parte do coletivo Afronte. Com você, Ellen. Boa noite, Unicamp! Boa noite, Lula! Boa noite, Haddad! Eu sou a Ellen, como bem dito, sou estudante de pedagogia, Paulo Freire vive, sou do DCE e também faço parte do movimento de juventude que é o Afronte. Eu estou muito feliz de ver tudo isso daqui lotado, essa atividade muito cheia, com tanta gente disposta a tirar o Bolsonaro do lugar que ele nunca devia ter ocupado. Disposta a tirar o Bolsonaro do lugar que ele nunca devia ter ocupado. Eu não estava aqui em 2018, mas eu ouço dizer que a Unicamp e principalmente o movimento estudantil foi fundamental no processo do vira-voto. E desde então, a gente nunca mais saiu das ruas. Foi assim no tsunami da educação, foi assim nos atos antirracistas, foi assim nos atos pelo Fora Bolsonaro. E eu tô lembrando disso, estou falando isso, porque para nós, jovens do movimento estudantil, finalmente chegou o ano da gente cumprir uma tarefa histórica da nossa geração, que é derrotar a extrema-direita. E para isso, a gente precisa de muita mobilização. Para derrotar o Bolsonaro nas urnas, elegendo o nosso candidato Lula, mas também para derrotar o bolsonarismo politicamente e ideologicamente nas ruas. A Unicamp, ela já conquistou bastante. Ela conquistou as cotas, ela conquistou a moradia, ela conquista todo dia a permanência estudantil e ela vai conquistar as cotas trans, mas a gente acha que a gente tem uma tarefa central esse ano. A tarefa desse ano é organizar os estudantes da Unicamp para sacudir essa universidade, sacudir essa cidade nessa disputa política eleitoral. Cada curso, cada sala, cada instituto tem que se organizar em comitês, em brigadas, em grupos de ação, para a gente fazer a nossa mobilização e para a gente disputar, gente, voto por voto, para a gente ter um futuro de esperança, para a gente ter um novo futuro. E a gente jovem, precisa virar o jogo e construir um Brasil que é diferente. Se eles querem matar a população negra, a gente tem que falar que a população negra vive e que a população negra vai ocupar sim essa universidade. Se eles falam que eles vão dar sumiço nas terras dos estudantes dos povos indígenas, assim como eles estão fazendo com Yanomamis, a gente tem que falar que a gente quer demarcação já. Se eles falam que eles querem cercear o direito das mulheres, a gente tem que defender a legalização do aborto. E se eles falam que eles querem acabar com a universidade pública, a gente tem que estar aqui mostrando que a gente vai continuar sempre lutando pela universidade pública. E para fazer isso, a gente precisa de muita unidade. A gente precisa dos de baixo, dos movimentos sociais, da esquerda, sem concessão com aqueles que tentam acabar com os nossos direitos. Por isso, Lula, Haddad, contem muito com a juventude, com o movimento estudantil, para ser a força mobilizadora dessa campanha, que vai ser muito grande, e para ajudar a transformar o país. Para finalizar, a gente do movimento estudantil,
junto com os outros coletivos, articulou uma carta para o presidente Lula, falando um pouco das nossas pautas, falando as coisas que a gente quer que aconteça, porque a juventude não vai se calar, a juventude vai fazer muita luta e a gente quer que as nossas demandas sejam atendidas por esse governo de esquerda. E é isso, gente. Muito obrigada por esse espaço. Ai, é muito emocionante. Gente, antes de chamar a próxima fala, eu gostaria de dar um recado. Nossa colega, Larissa Taboata, da Pedagogia, perdeu um Motorola On Vision azul com capa transparente. Se alguém achou esse celular, traz aqui pra gente, sabe? A gente sabe que é muito difícil pro estudante comprar um celular novo. Então vamos ajudar a nossa colega, tá? E agora, representando os estudantes de pós-graduação, chamamos Matheus Albino, que tem 26 anos, é economista pela USP e demógrafo pela Unicamp. Atualmente é doutorando em demografia. Matheus é um dos fundadores da Associação de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas da Unicamp, a APG, na qual hoje atua como coordenador geral. Também é nosso representante no Conselho Universitário. Vem cá, Matheus. Boa noite, Unicamp! Boa noite, Campinas! Boa noite, Haddad! Boa noite, presidente Lula! Eu sou o Matheus, eu estou muito feliz de representar a pós-graduação. E é simbólico que a gente esteja aqui no coração da Unicamp, na casa de Paulo Freire, na casa que foi de Maria Conceição Tavares, e que hoje é a casa do povo, é a casa do povo negro, é a casa do povo indígena, é a casa do povo trabalhador desse país. Faz pouco tempo que a universidade começou a se tornar um lugar, um sonho possível para a juventude que foi sempre esquecida. A educação é uma revolução poderosa, a transformação social que não tem volta. Os primeiros das suas famílias, que entraram na universidade, que prestaram vestibular, que entraram na pós-graduação e que se tornaram doutores, essas pessoas são as primeiras, mas elas não são as últimas. A nossa geração aprendeu que isso para nós não é só um título. Ser doutor para a gente, ter um diploma universitário, é uma conquista apesar de tudo e apesar de todos. Nossa geração viveu a expansão das universidades, do ProUni, do SISU, do FIES, do Ciências Sem Fronteiras. Nós vimos a universidade se abrir com vestibular indígena. Nós vimos a universidade se abrir com as cotas étnico-raciais e as cotas trans na graduação e na pós-graduação. A universidade pública é responsável hoje por mais de 90% da ciência produzida nesse país. Fomos nós que, no momento mais grave da vida do Brasil, fizemos ciência e salvamos vidas. Muitas vezes com um segundo, um terceiro emprego, com dificuldades financeiras, com uma bolsa de estudos insuficiente, que desde 2013 não é reajustada, e a gente já sofreu com mais de 60% das perdas pela inflação e com os cortes. A CAPES, recentemente, presidente, proibiu os bolsistas de permanência, os bolsistas da CAPES, de receber auxílio permanência, de receber alimentação e de receber moradia. A gente não pode continuar assim.
Nós não podemos avançar sem o investimento no Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, sem políticas de acesso e permanência e sem seguridade social. Quando a ciência e a educação são ameaçadas, a nossa resposta tem que ser mais e mais investimento. E é por isso que chega de teto de gastos! Nós sabemos quem são os primeiros a abandonar a universidade quando não se tem comida na mesa. A única coisa que a gente quer é trabalhar com dignidade, e nós fazemos isso pelos nossos que se foram, levados pela pandemia, pelo desemprego e por milhões de brasileiros que estão passando fome. É só com a esperança que a gente faz a gente dar o nosso melhor. É a esperança que faz a gente se unir por um momento como hoje, e que essa energia, a energia desses estudantes, desses trabalhadores, ilumine a caminhada, a nossa caminhada e a caminhada de vocês. Viva os trabalhadores! Viva a Unicamp! Viva a educação! Viva a ciência! Pra quê? Bom, gente, só queria dar um recado pro presidente Lula, que eu não saio daqui hoje sem um abraço e uma foto. E agora, representando os acadêmicos indígenas, eu vou chamar o Arlindo Gregório, estudante de Engenharia Elétrica do Povo Baré, coordenador do Coletivo de Estudantes Indígenas da Unicamp, coordenador do Encontro Nacional de Estudantes de Indígenas e membro da Comissão Assessora para a Inclusão dos Povos Indígenas e representante discente no Conselho Universitário. A palavra é sua, Arlindo. Alô, Unicamp! Boa noite, Onda Vermelha! Boa noite, presidente Lula! Boa noite ao professor Haddad, um dos melhores ministros do Ministério da Educação. Eu, neste momento, estou emocionado. Passei a noite tentando escrever algo que eu queria falar para o presidente e para o professor Haddad. Mas eu resolvi falar, a partir desse momento, o que tem no meu coração. Presidente Lula, nesse momento, eu estou realizando o meu segundo sonho. O primeiro é acessar a universidade e conseguir me formar. Presidente, hoje somos 60 mil estudantes indígenas acessando a universidade. Graças ao seu governo, graças ao ministro da Educação, que teve a sensibilidade de pensar numa inclusão para a educação, principalmente aos povos esquecidos, como os povos indígenas do Brasil. Hoje, presidente Lula, estamos muito tristes, porque lá na terra Yanomami, os garimpeiros estruparam uma menina, uma parenta nossa, de 12 anos até a morte.
Hoje, presidente, estamos muito tristes porque os garimpeiros jogaram no rio uma criança de 3 anos. Hoje estamos muito tristes, presidente, porque uma comunidade inteira Yanomami desapareceu. A pergunta é: cadê os Yanomami? 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 Eu vou falar aqui o que a minha parenta, Wanda Vioto, falou lá no Amazonas, como o mundo olha para a Amazônia, principalmente do lugar que eu vim. Eu sou da terra indígena Cuecé Marabitana, que fica no noroeste do Amazonas, numa cidade mais indígena do Brasil, chamada São Gabriel da Cachoeira. Graças a um governo inclusivo, hoje, eu posso falar que eu sou um estudante de nível superior fazendo e cursando engenharia elétrica. Posso ser referência, inclusive para os meus filhos, para os meus parentes e também para os jovens periféricos pobres desse país. Presidente, em nome dos 60 mil estudantes indígenas que estão hoje na universidade, 75 estão nas universidades privadas, graças ao ProUni. 25% desses 100%, dos 60 mil, estão nas escolas públicas, ou nas universidades públicas, graças às políticas de cota e às políticas afirmativas, que são resultado das lutas e do diálogo com a classe social do seu governo. Eu queria parabenizar o presidente Lula por vir aqui visitar a universidade. Hoje somos 40 povos presentes na Unicamp. Só queria falar a última coisa. Muito obrigado em nome desses 60 mil estudantes indígenas. Boa noite, Unicamp. Boa noite, coletivo indígena da Unicamp. Boa noite, mulheres originárias e todas as mulheres que estão protagonizando e ressignificando a Unicamp. Eu vou ser bem breve. Nós, mulheres originárias, estamos pisando nesse chão, nessa terra chamada Unicamp, para ressignificar e pintar a universidade de Urubu, Genipapo e Barro Branco. Nós não precisamos ser tutelados e sim respeitados. Antes do Brasil ser de coroa, ele é o Brasil de cocá. Lula, Lula, olê, 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 olá! Lula, Lula! olê, 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 olá. Lula, Lula, olê, 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 olá. Lula, Lula. Momento importante pra gente. E agora, eu gostaria de convidar também para fazer a sua contribuição, representando o Movimento Negro Universitário, a estudante Gabriela da Cruz Bernardo, que é jovem periférica da Zona Leste de São Paulo, militante do Movimento Negro da Unicamp, ex-prounista e atualmente estudante de nutrição aqui na nossa universidade. Bem-vinda, Gabriela. Boa noite, Campinas! Boa noite, Unicamp!
mim, por favor. Presente pra Viramundo. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Segura, por favor. Como elas introduziram muito bem, eu venho da periferia de São Paulo. A minha trajetória para chegar até esse território foi muito difícil. E eu compartilho a minha história com milhões e milhares de estudantes que acessam hoje o ensino público da universidade através das cotas que botaram o nosso povo dentro da universidade. Quem pisa na Unicamp, quem pisa em Barão Geraldo, pisa no solo onde os nossos ancestrais foram mortos, onde os nossos ancestrais foram escravizados. Antes de tudo, antes desse país ser pintado de verde e amarelo, ele foi pintado de vermelho. E foi o sangue dos nossos que sangraram e continuam a sangrar. Quando a gente fala da reforma trabalhista, quando a gente fala de insegurança alimentar, quando a gente fala de encarceramento em massa, quem está tomando a porrada é o nosso povo. É a gente que está carregando esse país nas costas desde que chamam isso aqui de Brasil. E é por isso que é nosso dever, e não é só do dever do Partido dos Trabalhadores, é dever de qualquer um que tem o mínimo compromisso com esse país, defender a ampliação e a manutenção das políticas de cotas para que os nossos continuem acessando a universidade. Não basta eleger Lula presidente, não basta eleger Haddad. Eu quero candidaturas pretas, eu quero mulheres pretas levando esse país para frente. Eu quero as travestis e as travestis pretas do nosso lado. Quando uma mulher preta se movimenta, todo um país sobe junto com ela. E é por isso que a gente precisa construir uma candidatura, construir uma eleição de 2022, onde todos nós estejamos em Brasília. E é com Lula que a gente chega em Brasília. Obrigada! Obrigada, Gabi. Agora vamos chamar o Gabriel Moura. O Gabriel, ele ingressou na universidade através da educação popular, ao mesmo tempo em que trabalhava para bancar seus estudos. Ele é filho do Bolsa Família, é estudante de Ciências Sociais e é morador da moradia estudantil. E está aqui representando o pessoal LGBT da Unicamp. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, Fernando Haddad, nosso futuro governador. Boa noite, Unicamp de luta! Meu nome é Gabriel. Eu sou estudante das Ciências Sociais aqui na Unicamp. Estou no 3º ano da graduação. Sou morador da moradia estudantil. E eu cheguei na universidade pública através da educação popular. Passei por 2 cursinhos populares que existem em Campinas, o Lélia Gonzalez e também o Dandara dos Palmares. Cursinhos populares que estão nas periferias e, quando não nas periferias, estão nos centros, colocando o nosso povo pobre, periférico e trabalhador na universidade. Queria só marcar aqui a minha fala, porque muita coisa já foi contemplada, que eu sou um estudante que, ao mesmo tempo em que prestava o vestibular, trabalhava numa loja de shopping, que é um dos piores lugares para a classe trabalhadora estar, porque é onde mais se explora a mão de obra trabalhadora. E para chegar até a Unicamp, foi preciso muito esforço, e a minha mãe, que está aqui no palco hoje, foi uma mulher, mãe solo, do interior paulista, trabalhou na lavoura do café e criou 4 filhos sozinhas, mas sem o apoio das políticas públicas dos últimos governos, nada disso teria acontecido. Sou filho do Bolsa Família, sou filho do SUS,
e sou filho de cursinho popular. Eu não queria me estender muito, eu só queria marcar que a gente fundou um núcleo, um coletivo de estudantes da Unicamp com Lula, que é onde se concentra toda a esperança dessa universidade para defender a democracia nas ruas, a partir da universidade, para dialogar. A Unicamp, todo mundo sabe, é uma universidade que tem gente do Brasil inteiro. Então é daqui que a gente vai discutir como defender a democracia, como defender os principais políticos da democracia, voltando para as nossas casas, dialogando com os nossos familiares, dialogando com o nosso povo, explicando sobre as fake news, explicando qual a função de um deputado federal, de um deputado estadual, e incentivando eles a participar da vida política de forma crítica. Então é isso, eu queria deixar um convite aqui para a gente unir essa esperança, daqui hoje, não esvaziar ela e construir ela a partir desse núcleo, desse coletivo que surgiu, que é o Estudantes da Unicamp com Lula. As nossas redes sociais são Estudantes da com Lula, _Unicamp, está na faixa que a gente ficou até 1h30 da manhã fazendo ali. Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito ao presidente Lula por ter mudado a vida da classe trabalhadora, por ter mudado a vida da minha mãe, e o Fernando Haddad por ter mudado a história da educação nesse país. Quando alguém cita as nossas mães, toca num lugar muito específico dos estudantes. Porque muitos de nós estamos aqui com o sonho de poder dar uma vida melhor para as nossas mães. É importante esse momento. Bom, dando continuidade à nossa atividade, agora eu gostaria de passar a palavra para o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Ele é de luta, é professor, Fernando Haddad, governador. Ele é de luta, é professor, Fernando Haddad, governador. Boa noite, Unicamp! Bom, hoje nós estamos aqui reunidos para ouvir a aula magna do professor Luiz Inácio Lula da Silva. E é professor mesmo, é professor honoris causa de mais de 30 universidades do Brasil e do mundo, todos títulos ganhos por mérito, sobretudo pelo que fez pela educação brasileira, pela juventude pobre. O Lula sabe que eu vou falar uma verdade muito grande. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão feliz entrando numa universidade. Eu comentei com ele, logo que iniciou esse evento, comentei a quantidade de vezes que eu acompanhei o Lula em inaugurações de universidades federais, em institutos federais, em todo o Brasil. Vocês não têm ideia do que é ir em cada rincão desse país, aquele lugar que a gente chama de fim de mundo, onde o jovem não tinha oportunidade, onde o preto não tinha oportunidade, onde o indígena não tinha oportunidade, e ver nascer um campus universitário. Os olhos das pessoas, dos moradores da cidade, olhando para aquilo, emergindo, como se fosse quase uma espaçonave, uma coisa de outro planeta. E aí... Mas assisti dezenas de vezes, na verdade centenas de vezes, essa cena
do povo vibrando, chorando, sonhando com o que viria, com os dias que viriam à frente. Eles sabiam que talvez muitos deles não pudessem sonhar com uma universidade, mas sabia que iam sonhar para os seus filhos e para os seus netos. E mais do que isso, sabiam muito mais do que nós, que não existe como ter um projeto nacional se o povo não tiver na universidade. Esses programas de governo, feitos em laboratório, feitos em gabinete, dali não sai país, dali sai outra coisa, sai projeto de elite. Agora, quando o povo está na universidade, quando o povo está no Instituto Federal, quando o povo está aprendendo a pensar criticamente, assimilando ciência, conhecimento, cultura, é daí que vai emergir o Brasil do futuro, que está na mão de vocês. Está na mão de vocês. E a emoção que a gente sente inaugurando um campus, visitando uma universidade, fala, pô, a Unicamp tem muitos anos. Eu não sei quantos anos tem a Unicamp. A USP, eu sei, eu sou professor da USP, é de 1934. A Unicamp... Oi? Universidade pública, gente, tem que aplaudir. É uma conquista do povo brasileiro. Eu acho que a Unicamp é até melhor que a USP sob vários aspectos. Tem curso aqui que é melhor. Vamos... É uma boa disputa. É a disputa para ver quem produz mais, quem é mais sabido, quem inclui mais, né? Quem é mais diverso, quem é mais plural. A USP, a Unicamp largou na frente em políticas afirmativas. Palmas para a Unicamp. Eu acompanhei. Eu quero dizer para vocês que essas universidades, a gente fala, não, foi fundada em 1934, foi fundada em 1960, foi fundada em 1950. Não é verdade. As universidades brasileiras foram fundadas agora com vocês dentro. Porque enquanto vocês estavam fora, não era uma universidade. Enquanto você entrava numa universidade, olha, eu vou contar para vocês o que era a minha entrada numa universidade. Você via, quando você vê a injustiça, quando você sente a injustiça, é a dor extrema. Mas quando você vê a injustiça, é muito diferente de quando você ouve falar. E a universidade brasileira, até outro dia, até esse homem chegar à presidência, de verdade, era o seguinte: o povo pobre pagando imposto para o rico estudar de graça. Essa era a história da universidade brasileira. Não tem como resumir a história da universidade brasileira. Povo pobre pagava imposto comprando pão, comprando produtos, gêneros de primeira necessidade, material de construção. Esse dinheiro financiava o filho do rico, porque só tinha classe média alta, classe rica na universidade, só tinha branco. Não tinha o Brasil, não tinha cheiro de Brasil, não tinha cor do Brasil. Não tem o que pague, não tem o que possa cobrir a honra de ver a universidade se transformar. E isso foi fruto de muita luta do movimento negro, do movimento estudantil. Todo mundo foi para a rua bater na porta e quebrar os cadeados, arrombar as portas. Não foi fácil, mas fica mais fácil a luta quando a gente tem um governo popular e democrático. A conquista é sempre do povo. Se o povo não reclamar, se o povo não reivindicar, nada vai vir. Mas quando você tem um governante que tem sensibilidade, tudo se torna possível, tudo se torna mais fácil. E é por isso que essa felicidade que nós sentimos, entrando na Unicamp hoje, nós queremos sentir todos os dias da nossa vida. Nós vamos lutar para ser feliz. E o momento é agora, com vocês, ao lado de vocês. Vamos voltar a ser feliz no Brasil. Pô, vamos ser felizes com Lula. Vamos ser felizes com educação,
com ciência e com cultura, com os indígenas e com os pretos desse país. Um abraço, Unicamp! Professor Fernando Haddad, governador, ele é de luta, é professor. Fernando Haddad, governador, ele é de luta. Que honra ouvir esse professor. Que a gente sabe que um país ele se constrói com livros e não com armas. E a dignidade de um povo se constrói com moradia digna, com comida na mesa. E é por isso que eu vou chamar agora nosso companheiro Guilherme Boulos, líder do MTST. Boa noite, Unicamp! Eu vou ser muito breve, porque vocês vieram aqui para ouvir o Lula e todos nós estamos aqui para ouvir ele. Eu só quero dizer a vocês que esse ano não é uma simples eleição. Esse ano é o ano das nossas vidas, enquanto sociedade, enquanto povo, enquanto nação. É o ano da gente tirar um miliciano do Palácio do Planalto e botar Luiz Inácio Lula da Silva. Não só para derrotar o fascismo, mas para recuperar o investimento na universidade pública, no SUS, em política ambiental, em política de combate à fome, para revogar teto de gastos, para revogar a reforma trabalhista, para garantir os direitos dos povos indígenas e de todo o nosso povo. Mais do que isso, Lula, nosso presidente, esse é o ano também da gente acabar com o tucanistão e eleger Fernando Haddad, governador do estado de São Paulo. E é o ano da gente eleger a maior bancada de esquerda no Congresso Nacional para derrotar
sentado. Eu chego aqui, não é um salão. Eu chego aqui, não tem ar-condicionado. E eu chego aqui, não tem nada organizado. Isso aqui é uma zorra total para a gente poder fazer essa conversa. E eu queria pedir desculpas porque eu tinha esquecido de citar o nome do nosso querido companheiro Eduardo Suplicy. Ele estava deitado no nome. Mas eu queria apenas dizer para vocês algumas coisas que eu considero importantes. Eu não imaginava que depois de ter deixado a presidência da República em 2010, nós fôssemos estar no ano em que o Brasil completa 200 anos de independência pior do que a gente estava em 2003, quando eu assumi a presidência da República. O que aconteceu no Brasil é a demonstração de que destruir sempre é mais fácil do que construir. Tentar criar políticas públicas que beneficiem o conjunto da sociedade é sempre uma luta quase que eterna. Mas acabar com elas é um decreto. Acabar com elas é uma medida provisória. Acabar com ela é apenas a gente ver o país governado por alguém que não está preparado para governar, porque não entende de povo, não entende de governo, não entende de gente, não entende de universidade, não entende de sindicato, não entende de mulher, não entende de negro, não entende absolutamente de nada. Uma pessoa que só entende de fake news, que só entende de milicianos e que só entende de fazer provocações às coisas boas que existem nesse país. Uma pessoa que sequer se prestou a acreditar na ciência quando a pandemia chegou no Brasil. Seria tudo tão mais fácil se a gente tivesse alguém com um pouco mais de humanismo, alguém com sentido de fraternidade, alguém com espírito de solidariedade para governar o nosso país. E aí eu vou começar a contar alguns casos para vocês. Eu nasci todo mundo sabe que eu sou pernambucano. Todo mundo sabe que eu vim para São Paulo com 7 anos de idade, com uma mãe, com 8 filhos. E desses 8 filhos, eu fui o primeiro a ter um diploma primário. Eu fui o primeiro a ter um diploma profissional. Por conta desse diploma profissional, eu fui o primeiro da minha família a ganhar mais que o salário mínimo. Eu fui o primeiro a trabalhar numa fábrica grande. Eu fui o primeiro a comprar uma casa. Eu fui o primeiro a comprar uma televisão. Eu fui o primeiro a comprar uma geladeira. Eu fui o primeiro a entrar no sindicato e aprender um pouco de política. Por conta desse aprendizado, eu, junto com outros companheiros, aprendemos que era importante que a gente não fizesse apenas a luta economicista, pensando que a gente ia melhorar de vida tendo 10. Uma luta política. E para fazer uma luta política, a gente tinha que sonhar em chegar ao poder nesse país,
para que a gente pudesse, então, fazer as coisas que a gente acreditasse que era possível fazer. Eu acreditava mesmo que era possível fazer. E foi com essa intenção que nós criamos um partido. Foi com essa intenção que nós perdemos várias eleições. E foi com essa intenção que nós ganhamos algumas eleições. E ao ganhar as eleições, eu teria que provar que era possível fazer aquilo que eu queria que os outros fizessem. Porque essa é a prova que você tem que dar quando você está no comando do navio. Quando os outros estão comandando, você fica dizendo: eu acho, eu penso, eu acredito, deveria ir por aqui, deveria ir por ali. Mas quando você está no comando, é você que diz: eu vou ou não vou. E eu confesso a vocês que quando eu ganhei as eleições, eu tive muito medo. Eu tinha medo de não conseguir fazer aquilo que era necessário fazer. Eu tinha medo que o povo trabalhador, fique companheiro, Haddad, tinha a história do Wałęsa. O Wałęsa começou a fazer greve no estaleiro Gdańsk, na Polônia, no mesmo tempo que eu comecei a fazer as greves nas fábricas de automóveis em São Bernardo do Campo. Só que o Wałęsa tinha do lado dele o Papa, porque o Papa era polonês, e o Papa queria derrubar o regime comunista que tinha na Polônia. Então o Wałęsa ganhou as eleições primeiro do que eu. Eu demorei mais, eu perdi 3 eleições. Acontece que o Wałęsa ganhou as eleições, governou 4 anos. Quando ele foi se candidatar à reeleição, ele só teve 0,5% dos votos. Ou seja, um fracasso total do seu governo. E eu tinha medo. Eu tinha medo, como é que os trabalhadores que me ouviam na porta de fábrica todo dia, às 5 horas da manhã, às 5 horas da tarde, às 11 horas da noite, falando que ia fazer as coisas para ele, como é que os trabalhadores iriam, entender o meu fracasso? Mas eu tinha uma causa. E essa causa era o que me movimentava. E foi essa causa que decidiu que a gente montasse o governo. O que não é fácil montar governo, viu, companheiros? Vocês que são jovens, que vão disputar muitas eleições, não é fácil montar um governo com gente boa. É preciso ser seletivo. Não é fácil, a gente não tem tanta gente que a gente pensa que tem. Eu faltava 10 dias para tomar posse, eu ainda não tinha os comandantes das Forças Armadas, governo. Bom, nós montamos o governo. E aí é preciso governar. É preciso fazer aquilo que a gente precisa e acredita que tem que ser feito no país. E na primeira reunião de governo, quando nós começamos a discutir a questão da educação, a primeira coisa que você ouve de alguém que é ministro da Economia é dizer para você que não pode fazer porque não tem dinheiro. Não é possível gastar com educação porque a gente não tem dinheiro. Eu tomei a primeira decisão sábia da minha vida. Educação não é gasto. Educação é investimento. E está proibido. Está proibido daqui para frente. Está proibido daqui para frente qualquer pessoa do governo falar em gasto quando se trata de educação. Nós vamos ter que compreender que não existe na história da humanidade nenhum país que se desenvolveu sem que antes tivesse investido em educação, em ciência e tecnologia, na formação qualificada do seu povo. E é o investimento mais barato que um país pode fazer. Custa muito menos investir em educação do que emprestar dinheiro, muitas vezes, para grandes empresas, que a quantidade de emprego que gera não justifica
a quantidade de dinheiro que receberam. Pois bem, eu tive a sorte de convidar o companheiro Haddad para ser ministro da Educação. E começamos a trabalhar como é que a gente ia fazer as coisas nesse país. E eu tinha em conta que nós tínhamos que fazer universidade. E hoje eu tenho orgulho de poder olhar na cara de vocês e dizer que um torneiro mecânico sem diploma universitário é o presidente que mais fez universidade na história desse país. Eu posso, com muito orgulho, dizer para vocês, sabe, que junto com a companheira Dilma Rousseff, a gente fez a maior quantidade de escolas técnicas que esse país já conheceu. Eu tenho orgulho de dizer para vocês que uma companheira como a Dilma Rousseff, ex-presa política, pessoa que quase morre na cadeia, eleita presidente da República, criou Ciência Sem Fronteira para colocar 100 mil estudantes brasileiros para estudar no exterior. Eu ouso dizer para vocês que no governo dessa mulher, que foi eu posso dizer para vocês que foi no governo dessa mulher que se criou o Pronatec e se colocou quase 9 milhões de meninas e meninos para estudar uma profissão nesse país. Pois bem, o Haddad viajou comigo o Brasil para inaugurar a universidade. E eu dizia para o Haddad, fala com o coração, cara, chora um pouco, coloca uma lágrima para fora, porque não tem nada mais fantástico na vida do que eu encontrar uma pessoa. Hoje eu encontrei muita gente lá na vila, lá em Sumaré, na Vila Soma, lá naquela ocupação. As meninas falavam assim, ô presidente, obrigado, eu sou a primeira da minha família a entrar numa faculdade, eu sou o primeiro filho a entrar numa faculdade. Olha, é que a gente nunca parou para pensar. A gente nunca parou para pensar por que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. A gente nunca parou para pensar porque o nosso país foi o último da América do Sul a fazer a independência. A gente nunca parou para pensar porque o Brasil foi o único país a que a mulher conquistasse o direito de voto e conquistou na justiça na cidade de Mossoró em 1934. A gente nunca parou para pensar por que esse país foi o último país da América do Sul a ter uma universidade. Vocês que são estudantes, professores, professoras, pensem numa coisa. Como é que o Peru, em 1554, já tinha a Universidade de São Marcos? E o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1922. A chamada Universidade Brasil, que foi o ajuntamento de várias faculdades que tinha, para criar uma universidade, não porque tivesse preocupado com a educação do povo brasileiro, era porque o rei da Bélgica vinha para o Brasil, e o rei da Bélgica, para vir para um país, tinha que receber um título de doutor honoris causa. Então se criou a Universidade Brasil em 1920 para dar um título de doutor honoris causa a um rei. Vocês já se perguntaram por que nós criamos a universidade 420 anos depois que os outros países fizeram? A Argentina já estava fazendo a reforma universitária quando nós fizemos a primeira. A única conclusão que eu chego é que quem governava o país não queria
que o povo tivesse acesso à educação. Não queria acabar com a imagem de um país que durante 350 anos era um país escravista, que não queria que o povo tivesse acesso à educação, que não queria que o povo aprendesse, porque os filhos dos ricos iam para a Europa e os filhos dos pobres ficavam amassando barro aqui nesse país ou cortando cana para enriquecer o dono dos engenhos. Isso justifica o atraso a que esse país foi submetido. Se a gente pegar a quantidade de estudantes nossos, proporcional à população, a gente tem muito menos estudantes na universidade que a Argentina. A gente tem muito menos estudantes na universidade que o Chile. E isso não tem explicação a não ser a ignorância da elite dirigente desse país ou da elite econômica desse país. É por isso que eu tomei a decisão de fazer investimento em educação. É por isso que nós quintuplicamos o orçamento da educação. É por isso que a gente passou a não olhar quanto custava fazer universidade. É por isso que nós fizemos 19 novas e 173 campos avançados por esse país afora, levando faculdade para o interior desse país. Se eu falar, vocês não acreditam. O ABC inteiro não tinha faculdade federal. Osasco não tinha. Nós criamos Garulho, criamos Osasco, criamos São Bernardo, criamos Santander, faculdade de medicina em Santos, em Sorocaba, em Diadema, não tinha. Eu não sei por quê. Algumas pessoas me disseram, Haddad, eu não sei se é verdade, que quando São Paulo perdeu a Revolução de 32, que eu não acho que foi revolução, eu acho que foi um golpe que os paulistas tentaram dar no governo federal. Quando eles perderam a guerra, eles resolveram ganhar a elite e resolveram criar a USP para formar da USP um centro de excelência para que a USP fizesse a inteligência nesse país. E aí perdeu-se o interesse de fazer a Universidade Federal. Perdeu-se o interesse. O Juscelino foi um presidente que fez acho que 10. A maioria delas em Minas Gerais. Olha, e o Brasil passou a viver uma contradição enorme. As pessoas mais humildes da periferia não podiam passar no vestibular, porque estudavam em escolas públicas, às vezes muito deficitárias, os professores ganhando pouco, às vezes as pessoas não tinham ensino qualificado para disputar com o filho de uma classe que podia estudar em escolas, sabe, no ensino médio, que custava mais caro do que a universidade. Aí era engraçado o Brasil. O pobre estudava em escola pública até o 2º grau. O rico estudava em escola particular. Quando ia para a universidade, o pobre não podia ir para a Universidade Federal. Era o rico que ia e o pobre tinha que tentar pagar uma universidade particular. Era preciso acabar com essa contradição. Era preciso criar as condições para que as pessoas, independente do berço que tinham nascido, tivessem a mesma oportunidade de disputar uma vaga no ensino superior nesse país. Por que o Torinho pode ser médico e o filho da empregada dele não pode ser? Nós não queremos tirar o lugar de ninguém. O que nós queremos é apenas igualdade de oportunidade. Nós queremos é que o filho do pobre possa fazer o vestibular junto com o filho do rico, com a mesma qualidade de ensino, para a gente ver quem é que está mais qualificado. É isso que nós queremos. E isso só quem pode garantir é o Estado. Mas esse país também teve ministro da Educação que dizia que a solução da educação era privatizar a educação. Era o mercado que iria resolver o problema da educação.
Vocês acho que já leram isso. Eu não vou dizer o nome porque vocês acho que sabem quem falava assim. E o mercado não vai resolver o problema da sociedade. O mercado pode resolver o problema das excelências, daqueles que podem pagar, daqueles que podem ir para Harvard, daqueles que podem ir para as universidades melhores em cada país. Mas aquele que tem que estudar no Brasil, se o Estado não cuidar, Por isso é que foi criado o ProUni. Eu vivia aporreando a vida desse cara. Eu queria criar um programa de governo que pudesse colocar as pessoas mais humildes na universidade. Eu cheguei a pensar em utilizar o fundo de garantia por tempo de serviço. Eu cheguei a pensar em utilizar o fundo que tivesse. Aí o Haddad vem e me apresenta uma proposta que eu não sei se foi da Ana Estela ou foi dele. A Ana Estela está aqui. Ou seja, você trocar muitas vezes os impostos que as universidades particulares não pagavam por bolsa de estudo. Aí foi a coisa extraordinária, é que a gente então pôde começar a colocar gente de escola pública da periferia para disputar vaga em universidade, mesmo que fosse particular. E aí a gente percebeu uma coisa extraordinária. Eu cansei de receber relatório de universidade que falava assim para mim: ô Lula, as pessoas que vieram para cá pelo ProUni tiveram notas mais importantes do que as pessoas que antes eram as ricas que estudavam aqui. Ou seja, por quê? O que as pessoas precisavam? O que as pessoas precisavam? De uma oportunidade. Me dê uma oportunidade, deixa eu tentar. E quando a gente deu a oportunidade, as pessoas deram um salto de qualidade. Depois veio a história do FIES. O FIES já existia antes de nós. Acontece que o FIES era financiado pela Caixa Econômica Federal e precisava de avalista para você fazer o empréstimo. Porque, cara, estudante, nem pai quer ser avalista. Nem pai para falar: porra, esse moleque é safado, ele não vai pagar isso e vai sobrar na minha conta. O que faz? Não tem. Os caras iam na Caixa Econômica pegar um dinheiro para estudar, a Caixa falava avalista. E avalista é duro, Torinho. Na fábrica, quando a gente vai alugar uma casa, a gente chega para um companheiro e fala o seguinte: ô companheiro, você tem casa própria, você não quer ser meu avalista? Aí o cara nunca diz não, o cara fala: ó, deixa eu consultar minha mulher. Aí o cara vai para casa, chega no dia seguinte, ele fala: ô Lula, não dá para ser avalista porque minha mulher não quer. Na verdade, é a preocupação que eles têm de ser o teu avalista, você não pagar e a justiça obrigar eles a pagar. Então o que nós fizemos? O Estado vai financiar. O Estado empresta dinheiro para tanta gente. O Estado empresta dinheiro para tanto empresário. Alguns pagam, outros não pagam. Ora, vamos emprestar dinheiro para os estudantes. O Petati era presidente da Uni. Vamos emprestar dinheiro para os estudantes. Se um grupo de estudantes não pagar, o prejuízo não vai ser tão grande, mas a gente vai ter essa sociedade formada. E fizemos o FIES. O FIES e o ProUni foram a revolução que permitiram que a gente saísse de 3 milhões e meio, Olha, o FIES e o ProUni foram os dois programas que permitiram que a gente saísse de 3 milhões e meio de alunos na universidade para 8 milhões de alunos. Mais importante ainda, que a gente tivesse 51% dos estudantes negros e pardos pela primeira vez na história desse país. Ou seja, hoje você entra numa universidade, você vê a cara do Brasil. Hoje você vê a cara do Brasil.
Antes você não via a cara do Brasil, você via a cara da elite brasileira. E é por isso que eu sou um homem feliz. E é por isso que eu acho que nós precisamos voltar a governar esse país. A segunda coisa, deixa eu perguntar, uma aula quase magna tem tempo de duração? Olha, porque eu fiquei 2 anos da pandemia sem usar microfone. E como eu estou usando agora, apesar de estar rouco, eu estou disposto a falar mais coisa para vocês. Bem, além dessa questão da educação, eu queria contar um outro episódio para vocês. Aí, o SISU foi uma coisa extraordinária, sabe, que nós fizemos, e eu acho que nós temos que recuperar. O investimento em ciência e tecnologia foi uma coisa importante, nós temos que recuperar, porque pelo que eu estou sabendo, o orçamento praticamente zerou. Eles não estão colocando, veja, até reitor, que eu e o Haddad recebíamos todo ano, todos os reitores do Brasil, e a gente escolhia sempre o primeiro da lista que vocês indicavam. Eles não indicam mais o primeiro da lista. Ele quer indicar aquele que é amigo dele. E eu não quero ter amigo reitor. Eu quero ter reitor competente, quero ter reitor capaz de administrar as universidades brasileiras. Bem, uma outra coisa que eu queria contar para vocês, uma outra coisa que eu queria contar para vocês é que eu fui fazer uma viagem para Davos, dia 25 de janeiro de 2003. Eu era convidado como se fosse uma coisa diferenciada, porque era a primeira vez que um presidente operário ia a Davos falar num fórum dos ricos. E eu estava viajando e conversando com o Celso Amorim. Celso, nós precisamos mudar a geopolítica brasileira. O Brasil não pode ficar apenas dependendo da relação com a União Europeia ou da relação com os Estados Unidos. Nós temos que fortalecer a nossa relação com a América do Sul. Nós temos que estabelecer e fortalecer a nossa relação com o continente africano. Nós temos que estabelecer uma relação mais forte com a China, com a Rússia, com a Índia e com países que o Brasil não tinha relação. E por que era importante fazer isso? Os americanos queriam implantar no Brasil a ALCA, um acordo de livre comércio na América do Sul. E nós achávamos que esse acordo de livre comércio na América do Sul era uma coisa para matar o comércio com os países pequenos e atender apenas os interesses do Brasil e dos Estados Unidos. Então, nós resolvemos não aceitar a implantação da ALCA e fortalecemos o Mercosul. Depois nós criamos a Unasul. E eu quero dizer para vocês que foi o momento mais extraordinário de avanço político e social em toda a América do Sul. Do Chile até a nossa querida Venezuela, que na época era governada pelo presidente Chávez. Nós conseguimos com Evo Morales, conseguimos com Tabaré Vázquez e com Pepe Mujica, conseguimos com Cristina Kirchner e o companheiro Kirchner, conseguimos com outros países criar pela primeira vez um núcleo da América do Sul, que pensasse o desenvolvimento da América do Sul, que pensasse o crescimento econômico e que pensasse a criação de um bloco para fazer frente aos outros blocos que existiam. Foi o momento mais rico de política de integração que nós fizemos. Depois da Unasul, nós criamos a CELAC. A CELAC era o único instrumento multilateral que participava Cuba
e não participava nem os Estados Unidos, nem o Canadá. Era um país apenas que participava os latino-americanos. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Depois nós criamos os BRICS. Os BRICS eram Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul. Era um bloco poderoso com mais de metade da população mundial. Avançou até outro dia ainda, quando a Dilma estava no governo, foi criado o Banco dos BRICS. Mas agora, com Bolsonaro, com a guerra na Rússia com a Ucrânia, os BRICS estão um pouco fragilizados. E os BRICS é a possibilidade da gente mudar um pouco a ordem econômica mundial. Então, se preparem, porque se nós voltarmos, nós vamos recriar os BRICS, fortalecer os BRICS, para que a gente possa não ficar dependendo apenas de uma moeda. Veja, o Brasil quer ter uma boa política com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país importante. A gente quer manter uma relação civilizada, respeitosa, mas a gente quer ser respeitado. A gente não quer que eles façam como fizeram na Dilma, fazer espionagem no governo brasileiro. A gente não quer que eles nos tratem como se fôssemos cidadãos de segunda classe. Nós queremos respeitar. Nós queremos tratar os Estados Unidos com respeito, mas queremos tratar a Bolívia com respeito. Queremos tratar o Uruguai com respeito. E tratar do continente africano com respeito. O Brasil tem uma dívida com o continente africano que não pode ser mensurada em dinheiro. A gente não consegue pagar em dinheiro. A gente paga essa dívida com gratidão, com transferência de ciência e tecnologia, com ajuda daquilo que nós conhecemos. É por isso que nós fizemos a Universidade Aberta em Moçambique. É por isso que nós fizemos uma fábrica de antirretrovirais em Moçambique para produzir remédio para combater a AIDS. É por isso que nós criamos a Universidade Afro-Brasileira, que tem sede em São Francisco do Conde, na Bahia, em Redenção, no Ceará. É por isso que nós criamos, sabe, um jeito de levar a Embrapa para a Gana, para que a Embrapa pudesse desenvolver na savana africana a mesma capacidade produtiva que estabeleceu no Cerrado brasileiro. É isso que o Brasil tem que fazer para pagar a gratidão que o povo negro africano tem na formação do nosso caráter, do nosso sangue, do nosso corpo, da nossa cor, da nossa cultura. Isso vale trilhões. Como a gente não pode pagar, nós temos que retribuir. Pois bem, foi por conta dessa que nós conseguimos fazer a terceira coisa que não era possível fazer no Brasil: fazer inclusão social. Eu fui dirigente sindical há muito tempo e fui, modéstia à parte, um bom dirigente sindical. E naquele tempo, a gente discutia se a gente deveria aumentar o salário mínimo primeiro ou se a gente deveria fazer crescimento econômico primeiro. Aqui na Unicamp esse debate aconteceu muitas vezes entre os economistas. Ou seja, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, e nós resolvemos que não tem quem vir primeiro, os dois têm que crescer junto. Tem que crescer a economia e tem que crescer o salário. E é por isso que nós aumentamos em 74% o salário mínimo e não causou inflação. Nós mantivemos a inflação controlada dentro da meta de 4,5%. É por isso que nós tivemos a coragem de fazer a política de transposição do Rio São Francisco, que o imperador Dom Pedro tentou fazer em 1846 e não conseguiu. E nós fomos lá para levar água para 12 milhões de nordestinos que vivem na maior seca do mundo. Foi por isso, Haddad, que você participou do governo que fez 1.400.000 cisternas nesse país.
para levar água de beber para pessoas que moram nos lugares mais secos desse país. E quem mora aqui talvez não saiba o que é a serventia de uma cisterna. Eu tinha 7 anos de idade. Eu ia buscar água no açude. E quando você vai buscar água no açude, você tem que disputar o espaço de água com o animal que está fazendo as necessidades. Você tem que separar a água de caramujo, você tem que separar de fezes, você tem que separar de tudo para você pegar a água, colocar num pote, levar para casa aquela água barrenta, cheia de tudo que não presta, deixar sentar, para depois você tirar com a canequinha e beber. É por isso que a gente via do Nordeste, tudo com as perninhas finas e a barriga bem grande. Aquilo era verme, aquilo era esquistossomose, aquilo era qualquer outra coisa, só não era saúde. Então, quando a gente resolveu fazer cisterna, uma pessoa que mora no centro de Campinas não entende. Por que gastar dinheiro com cisterna? E a gente sabe explicar. Cara, a cisterna tem o valor para o povo que mora no sertão, que tem a porra da caixa d'água na tua casa, para que você possa tomar banho confortavelmente. Sabe? Olha, pela quantidade de crianças que vem aqui, Haddad, se alguém está querendo eleger alguém do futuro, está aqui alguém do futuro, porque as crianças estão percebendo que as coisas vão mudar nesse país. Outra coisa que vocês têm que ter importância. Eles querem privatizar a Eletrobras. Eles conseguem falar na televisão, não. Se a gente privatizar e a gente vender a Eletrobras, vai ter muitas empresas, vai ter concorrência e o preço vai ter mais barato. E logo nós acreditamos. Eu quero saber, se eles privatizarem a Eletrobras, quem é que vai fazer um programa Luz para Todos? O programa Luz para Todos custou 20 bilhões de reais para a gente levar a energia elétrica nos cafundó do Juda, para a gente levar a energia elétrica em lugares que as pessoas nunca tinham visto um bico de luz. As pessoas viviam na base do candeeiro, às vezes com uma lata de refrigerante cheia de querosene, com pavio, soltando uma fumaça poluída para desgraça, e as crianças fazendo lição sentadas no chão num caixote. Eram 15 milhões de pessoas que viviam assim. E nós resolvemos fazer o programa Luz para Todos. Muitas críticas. E nós fizemos o maior programa de energia gratuita que esse país conheceu. Eu lembro de uma cena na Bahia, em que eu cheguei numa casa, tinha 3 mulheres com seus filhos, 3 mulheres, todas tinham se separado do marido ou sido abandonadas, tinha 6 crianças naquela casa e todos fazendo lição em cima de caixote. Quando eu cheguei lá, peguei a mão da mulher, levei na tomada e apertei o botão que chegou a luz da casa dela. Era como se eu tivesse tirado ela do século XV para o século XXI. Ou seja, as pessoas se assustavam de tanta claridade. Aí vem a luz elétrica, os ignorantes falam, esse Lula está gastando dinheiro com pobre, está levando energia elétrica por causa de pobre. Eu vou dizer para vocês do que aconteceu com a classe média. Quando a energia elétrica chega na casa de alguém, 89% compra geladeira, 89% compra televisão, 50% compra liquidificador, compra bomba para tirar água do poço. Ou seja, imediatamente a economia do Estado começa a girar. E é esse o papel do Estado. O Estado, muitas vezes, ele tem que começar a fazer as coisas para incentivar os outros a vir atrás, porque senão ninguém acredita. Mas aqui no Brasil eles criaram a ideia que o Estado tem que ser fraco, o Estado não pode ser forte, tem que acabar com o Ministério. Eles podem saber que eu vou votar e vou criar o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos. Eles têm que saber
E agora já tem mais um ministério. É o Ministério dos Povos Indígenas que vai ser criado para colocar um índio para ser ministro. Eles têm que saber que a gente vai governar esse país diferentemente deles. Não vai ter esse negócio de teto de gasto. Quando assumiu o compromisso de teto de gasto, nós queremos saber qual é o compromisso para acabar com a fome nesse país, qual é o compromisso para acabar com o desemprego nesse país. Mas é preciso economizar para quê? Para pagar juros. E a dívida maior que a gente tem nesse país é a dívida histórica com o povo pobre. É a dívida histórica com as pessoas que estão abandonadas, é com os indígenas, é com os quilombolas. E temos que dizer para eles, não vai ter garimpo em terra indígena. Não é por isso. Não vai arrebentar cerca para o gado passar, porque nós não precisamos derrubar nenhuma árvore para preservar a Amazônia. Nós temos que ter coragem de assumir que a gente vai fazer as coisas que precisa ser feito e vai fazer diferente do que foi feito até agora. É a única razão pela qual eu sou candidato. É fazer mais e fazer melhor do que nós fizemos da primeira vez. Então, companheiros e companheiras, eu, na verdade, as pessoas falam assim para mim, nossa, mas o Lula está bravo. Será que o Lula ficou preso? Ele saiu nervoso? Ele saiu vingativo? Será que as pessoas não sabem que um homem que tem 76 anos de idade, um homem filho da dona Lindu, que veio comer pão pela primeira vez aos 7 anos de idade, não está nervoso porque ficou preso 580 dias. Quem está nervoso é que me prendeu porque ele sabe que mentiu para a sociedade brasileira. Eu quero dizer para vocês, eu estou tão nervoso que vou casar com essa mulher aqui. Então, deixa eu terminar dizendo para vocês, um cara que tem 76 anos de idade, um cara que está apaixonado, você acha que tem tempo de estar nervoso? Gente, esse país está precisando de amor, esse país está precisando de carinho, esse país precisa de um presidente capaz de distribuir livros didáticos de graça e não arma. Esse país precisa de um presidente que distribua a oportunidade, que a gente possa financiar o pequeno e médio empreendedor brasileiro, o pequeno e médio empresário, que o BNDES sirva para financiar pequenas e médias empresas e não grandes empresas multinacionais, que a gente possa ajudar a pequena e média agricultura brasileira, porque eles produzem 70% do alimento que a gente come. E vou dizer para vocês uma coisa. Tudo bem? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a coisa é tão importante, que a gente está tão abençoado. Vocês acreditam em Deus. Imagina que pela primeira vez a gente vai ganhar junto o Brasil e São Paulo. Imagina
o que é. Imagina o que é a força da gente eleger São Paulo e ainda o presidente do Brasil, mais Minas Gerais, mais Rio de Janeiro, mais o Nordeste inteiro, mais o Centro-Oeste. Agora, presta atenção numa coisa que o companheiro Boulos falou. Essa eleição é muito importante levar muito a sério o voto para deputado e deputadas. Eu, por exemplo, acho que se a gente eleger um presidente da República e eleger poucos deputados, o presidente pode fazer pouca mudança. É preciso eleger muitos deputados. E as mulheres, é lógico que as mulheres. Lógico. O que eu mais quero é que tenha a maioria de mulher no Congresso Nacional. E sabe por que eu quero que tenha a maioria de mulher? Porque o homem não sabe lidar com mulher. Mulher é muito poderosa, é só vocês descobrirem. O homem, ele se acovarda quando ele tem que discutir com mulher. Quando a mulher resolve engrossar, o homem afina. Então, se a gente tiver uma maioria de mulheres eleitas e de homens também, eu quero que vocês sejam eleitos, viu? Eu quero que vocês sejam eleitos. A gente precisa mudar esse país, gente. É a nossa oportunidade histórica. Você está rindo? Você tem que votar. Eu vou divulgar cada comício que eu fizer, Haddad. Eu vou divulgar uma lista por estado dos deputados do Lula, para que as pessoas saibam em quem que ele deve votar, para a gente mudar a história do país. Gente, no mais, você está vendo a Luiz fazer sinal para mim toda hora, não está vendo? A minha companheira está fazendo sinal toda hora. É porque eu estou com a garganta ruim. Eu não vou falar palavrão, porque senão o Bolsonaro já coloca no fake news dele. Lula falou palavrão. E eles, gente, eles agora estão com uma raiva de mim. Bom, eles já têm raiva porque o Haddad falou que eu tenho muito título, doutor honoris causa, e eu tenho um título que matou os meus adversários de inveja, que eu sou doutor honoris causa na Ciespo. Olha que chique, eu nem sabia falar. Título de doutor honoris causa na França, na Ciespo. E essa semana eu matei outra metade de inveja, porque eu saí na capa da revista Time, gente. Aí. Agora, presta atenção. Eu saí porque eles sabem que quem vai mudar esse país é vocês. Porque se a gente ganhar as eleições, as nossas políticas públicas vão ser feitas nas conferências nacionais. Quando eu era presidente, nós fizemos 74 conferências nacionais. As pessoas iam a Brasília depois de fazer conferência municipal, conferência estadual e a conferência nacional. O pessoal trans vai dizer o que quer, LGBT vai dizer o que quer, as mulheres vão dizer o que quer, os negros vão dizer o que quer, os indígenas vão dizer o que quer, os portadores de deficiência vão dizer o que quer, porque são vocês que têm que definir a política pública. Não adianta dizer para mim, o mercado não gostou. Eu estou preocupado em saber se vocês gostaram ou não. O mercado é o seguinte, nós vamos tratar depois. Eu estou preocupado em saber. Eu tenho um compromisso de fé. Eu tenho uma profissão de fé. Eu quero resolver o problema do desemprego nesse país. Eu quero resolver o problema da fome nesse país. Eu quero resolver o problema, sabe, dessas pessoas que estão trabalhando em trabalho intermitente. Quando vocês se formam aqui,
e sai com o diploma de vocês, é preciso saber se vocês vão ter emprego garantido. E nós vamos dizer, ah, meu amor, você está falando dos artistas aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos transformar a cultura brasileira numa fonte de riqueza para esse país, investindo em cultura. Porque somente através da cultura e da educação é que a gente vai fazer a grande revolução que esse país precisa para que o seu povo mais humilde possa viver dignamente e ser tratado com respeito. No mais, companheiros e companheiras, eu já dei minha aula, não tão magna, mas eu já dei a minha aula para vocês. Eu quero pedir desculpa, quero agradecer porque vocês estavam aqui desde a meio-dia. Aquela primeira criança que veio me beijar, ela falou, ô tio, eu estou aqui desde as 11 horas. Porra, então é muita perversidade. Uma criança está aqui desde as 11 horas e esse velho chegar aqui às 8 horas da noite. Desculpem, porque eu não cheguei tarde aqui porque eu queria. Eu cheguei tarde porque os outros compromissos atrasaram. Mas, gente, do fundo do coração, vocês não sabem o que vocês podem fazer por esse país. Eu tenho uma causa, e a minha causa é recuperar a dignidade desse país. Ô cara, eu quero que você se forme, eu quero que você trabalhe, eu quero que você crie uma família e possa viver em paz com a sua família. É isso que eu quero. Vocês indígenas não devem nada a ninguém. Nós é que devemos a vocês, porque nós é que chegamos aonde vocês já estavam. Então, gente, eu queria dizer para vocês, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês. E eu espero que a gente possa se encontrar muitas outras vezes. E eu, já casado, mais apaixonado ainda, governando esse país para fazer mais e melhor. Um beijo no coração de todos vocês e de todas vocês. Um beijo. Brasil, urgente! Lula presidente! 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 Olê, 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 olá! Lula!